Então, gente, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre a unidade 7, denotação e conotação, ok? Tá todo mundo com a apostila? Tem alguém que não conseguiu a apostila ainda? Como está, essa questão? Só para eu saber mesmo. Pode colocar no chat. Quem tá com a apostila pode colocar no chat, ok? Então temos aí Giovana com a apostila, Silmara com a apostila, Juliana com a apostila. Ok, mais alguém com a apostila? José. Uhum. Tá, ok, gente. Então vamos lá, vamos falar sobre denotação e conotação, tá? A denotação e a conotação, elas estão relacionadas aos significados empregados na palavra ou na oração, tá? Dentro da língua portuguesa. A gente tem, né, as interpretações de texto, as principais interpretações de texto, nós temos esses significados, ok? Então, o que é denotação e o que é conotação? A gente vai descobrir, né? A conotação está relacionada ao sentido conotativo, que se refere ao sentido figurado. O que é sentido figurado? É aquele que dá significado, que pode ter vários significados, né? E é uma coisa que não está relacionada a um fato, que não é real, mas tem um significado, tá? Exemplo, Everaldo tem um coração de pedra. Fernanda é um sol em nossas vidas. Minha vida é um mar de tranquilidade. São três exemplos que está no sentido conotativo. Por que está no sentido conotativo? Porque são significados que damos a coisas, né, para se referir, mas não são fatos, não são coisas reais, ok? São coisas figuradas, são coisas. A gente dá mais um sentido emocional do que um sentido real mesmo, fato, ok? Então, é, você vê, ó, Everal tem um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra? O coração de pedra não existe, mas a conotação, ela pode dizer que um coração de pedra significa que a pessoa não é que ela tem um coração de pedra, que não existe, mas é que ela seja um rude, né? Ou seja, assim, que não chora, que nos expressa, que nos tem expressão emocional. Então, tá dizendo mais nesse sentido, né? No sentido de expressão emocional do que no sentido de a pedra em si, ok? Aí, Fernanda é um sol em nossas vidas. A Fernanda é feliz, a Fernanda é alegre, ela traz felicidade para as nossas vidas. Minha vida é um mar de tranquilidade, ou seja, a minha vida é tranquila, a minha vida é perfeita, a minha vida é equilibrada. Ou seja, né, um mar de tranquilidade no sentido que não que ela seja um mar especificamente, né, mas é que é o sentido como a gente usa a conotação. E a conotação, ela está muito associada com as questões literais, com a literatura, né? Com a questão da literatura e do significado, ok? Então, ela está mais voltada aí para textos literários ou expressões do dia a dia que nós utilizamos e tal, ok? Já a denotação, ela está no sentido denotativo, né? É o sentido próprio dela, tá? Que ela
ela tem um sentido real, independente do contexto que está sendo empregado. Ela existe, tá? A gente é o sentido exato da palavra, ou seja, da notação dá um sentido verdadeiro e exato da palavra, tá? E não dá margem para outras interpretações, como acontece na conotação. A conotação ela dá margem para outras interpretações e a denotação não, ok? Então, ó, a gente tem, ó, a passagem da informação de uma forma objetiva, de uma forma clara, tá? Então, a gente tem lá essa denotação usada em textos informativos, regulamentos, jornais, artigos, bulas de medicamentos. Então, ela está mais voltada para esse lado científico, essa linguagem, do que para o lado cotidiano e literário, tá? Vocês conseguiram entender essa diferença, né? A conotação está mais voltada para o sentido de interpretação e no sentido de situações cotidianas e literárias, e a denotação dá margem, né, para o mundo científico, o mundo o mundo, né, dos fatos e das informações, tá bom? Coisas concretas, reais. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas duas? Aí nós temos lá, exemplo, o leão é um mamífero, né? O mamífero é a característica do leão. Isso é comprovado cientificamente que o leão é um mamífero. Ali também, já li essa notícia na revista, né? Notícia. O jardineiro limpou a área, a funcionária estava cansada. Cansaço é uma condição humana. Então, é uma coisa que existe, não uma coisa interpretada ou inventada, né? De uma outra situação, como acontece na conotação. Ok, gente? Alguma dúvida em relação a essa matéria? Essa matéria é bem curtinha. Ela é bem tranquila. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? No chat, eu pode abrir o microfone para poder perguntar, ok? Oi, tô em aula. Então, gente, né? Como ninguém tem dúvidas, está tudo tranquilo, vou pedir para vocês, né? Para vocês, né? Irem no Google, todo mundo está com acesso ao Google agora, e pesquisar para mim 5 exemplos de frases denotativas e 5 exemplos de frases conotativas. Nós vamos discutir essas ideias, ok? Como aqui a apostila não tem exercício sobre isso, nós vamos pegar exercícios, né? Pegar, na verdade, exemplos e discutir sobre eles, ok? Então, ó, vou dar aí 5 minutinhos, tá? Para vocês pesquisarem sobre, ok? E aí a gente volta para poder discutir sobre o que vocês pesquisaram.
Exemplo de anotação. Um homem foi picado por uma cobra. Picado por uma cobra é um, um fato ou é uma invenção humana? Ou é só um significado? Que é o homem foi picado por uma cobra. É um fato, não é? Então, se ele é um fato, ele vai ser uma denotação ou vai ser uma conotação? Uma denotação. Porque ele é um fato. Denotação está significado no sentido literal, ok? Piolim foi palhaço muito famoso. Piolim existiu? Existiu. Ele não era um palhaço, exatamente um palhaço? Sim, então se ele era um palhaço, então ele é uma denotação. Alguém atirou uma pedra da janela. Atiraram a pedra. Aconteceu. O fato ocorreu, não é? É cientificamente comprovado. Então, se atirou a pedra na janela, a janela quebrou, então é uma coisa que aconteceu, real. Então, isso é um exemplo de denotação. O animal preferido é o gato. O gato, ele realmente existe. Então, se ele existe, ele é um animal, ele é uma denotação. Acende o fogo. O fogo. O fogo é uma coisa que existe, está, né? Está comprovado cientificamente. Então, se está, não é mesmo? Também é uma denotação. Exemplos de conotação, e colocou também. O amor é o fogo que arde sem se ver. Ou seja, a gente não consegue ver, né, o fogo ardendo na gente, não é? Mas é um fogo que arde sem se ver. A gente pode perceber que essa linguagem é uma linguagem literária, não é mesmo? É o que nós encontramos nas literaturas. Então, o amor é o fogo que arde. Então, não quer dizer, né, que aqui isso, o amor é realmente um fogo. Isso é uma conotação. A ferida que dói e não se sente. Gente, que ferida que dói? Que ferida que não se sente, gente? É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. Então, vocês podem ver que são linguagens completamente literárias, né? Aí a Fabiana também compartilhou com a gente alguns exemplos. Conotação. Dizem que aquela mulher é uma cobra. Uma cobra, no sentido de que a mulher, ela não é uma cobra exatamente, mas no sentido de que a mulher é ruim, né? Ela tem mau caráter. Então, estamos falando dela de caráter, né? De comportamento. E não de que ela realmente é uma cobra. Olha lá a conotação aparecendo. Ela não deixa ninguém ficar triste, é um verdadeiro palhaço. Palhaço no sentido de ser o quê? Engraçado, brincalhão. Então, isso é uma conotação ou uma denotação? Conotação. Você tem um coração de pedra, a mesma coisa, coração de pedra, significa que você você não tem sensibilidade, né? Você não tem emoção, você não tem tristeza, você é completamente é, é completamente seco a isso, né? Então, nesse caso, também é uma conotação, né? Que ele dá um sentido de uma outra coisa que existe para um outro significado. Essa matéria é fogo, tipo, matéria difícil. Conotação de novo. Aí a Juliana também compartilhou a gente, olha lá, o amor é fogo que arde sem se ver, é uma dor distinta sem doer, é um não querer mais que bem querer. Não, é eu que tirei mesmo, mas vou voltar aqui, tá? Mas, tá bom.
A Alice falou, Alice. Ah lá, não, é porque eu tirei mesmo. Agora vocês estão conseguindo me ver? A Juliana, de boa. Também conheço pessoas, né? Sempre tem, né, gente? Pessoas assim, né? Enfim. Silmara, frases de conotação. Joaquim tem um coração de ouro, ou seja, um coração bondoso. Também. Felipe quebrou a cara na apresentação. Nossa, coitado do Felipe, gente. Maria é uma pessoa joia. Ana é um doce de pessoa. Nossa, gente, a Ana é um doce mesmo? Não, né, gente? A Ana é uma pessoa, então é uma conotação. Miguel foi um cavalo com a professora hoje. Nossa, ele foi um ele foi um desrespeitador, né? Nossa, péssimo. Ah, não, sem problema. Alguém tem mais algum para poder compartilhar conosco? Algum que seja conotação ou denotação? Pode ser também? Denotação. E vontade de nadar no mar. Ah, de mergulhar no mar. Sim, gente, denotativo. Existe, né? Existe isso. Mergulhar no mar é uma coisa que acontece. Então, está no sentido denotativo. Tem um outro exemplo também. Já li essa página do livro. A empregada limpou a casa. Isso é no sentido denotativo, tá? Aí depois, conotação. Você é o meu sol. Minha vida é um mar de tristeza. Nossa, coitado. Você tem o coração de pedra, mesma coisa. Aí a gente tem, né, o sentido conotativo e denotativo. Aí o sol, por exemplo, ó. O sol é a estrela central do sistema solar. Aí tá mostrando a palavra sol no sentido denotativo, ou seja, no sentido do fato, tá? Aí depois, você é um sol em minha vida. Um sol em minha vida no sentido conotativo, ou seja, você me traz felicidade. Então, olha só como que nós temos o sol ali, né, fazendo duas referências. Uma ao sentido denotativo e a outra ao sentido conotativo. O mar, né? Vou dar um mergulho no mar. Mergulhar, sentido denotativo. Minha vida é um mar de tristezas, sentido conotativo, né? Tá no sentido ali literário. Casa, ainda não cheguei a casa ou em casa, né? No sentido denotativo, de chegar, você está chegando realmente a um lugar. Esta empresa foi minha casa durante muitos anos. Sentido conotativo, né? De que existe mesmo. Essa empresa foi minha casa. Anta, chamada de tapir.
Sentido denotativo, animal. Sua anta, sentido conotativo, ou seja, está atribuindo a ideia de anta a uma pessoa. Ok? Gente, menos de um minuto para terminar aqui, tá?